Beatriz Lobo, eu sou aluna de iniciação científica do professor Hélio Anderson Duarte e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre as propriedades estruturais, mecânicas e eletrônicas da fase TT da nióbio investigadas por cálculos DFT. O nióbio ele apresenta uma ampla aplicabilidade tecnológica em diversas áreas, e a abundância em solo brasileiro tornam esse metal um metal promissor. Porém, muitos desses compostos à base de nióbio apresentam poucas propriedades detalhadas na literatura. Então, a química teórica ela surge aí como uma alternativa para auxiliar no estudo das propriedades desses materiais. Dentre as classes dos compostos de nióbio, nós temos que os óxidos eles são os compostos mais amplamente estudados, devido à sua ampla diversidade de compostos com propriedades únicas. Então, nos óxidos de nióbio, entre os óxidos, a gente tem o pentóxido de nióbio, ou anióbio, que é o composto mais amplamente estudado devido ao seu polimorfismo característico. A nióbio ela é um semicondutor e ela pode ocorrer em estado amorfo ou apresentar fases polimórficas, sendo que as mais comuns são a fase T, a B, a H e a TT, que vai ser a fase estudada aqui. Então, nessa figura que a gente pode ver esse polimorfismo característico, que a nióbio apresenta, o que dá diversas características a esses compostos. Sobre a fase TT que vai ser estudada, a estrutura que vai ser estudada, ela foi proposta, se baseando na similaridade entre a fase T e a fase TT, sendo que a diferença entre elas aí é apenas que a fase TT ela é estabilizada por impurezas, diferente da fase T, então ela seria uma fase meta-estável da fase T, e essa estrutura pseudo-hexagonal da fase TT que vai ser utilizada ao longo do estudo. A metodologia implementada no projeto se baseou aí na determinação do protocolo de cálculo, para posteriormente ter a otimização da geometria e fazer o tratamento de pós-processamento. O protocolo de cálculo utilizado, a gente utilizou o Quantum Expresso para fazer os cálculos computacionais, com o modelo teórico DFT. As metodologias empregadas foram os pseudopotenciais ultrasofts PBE e PW91 e funções de ondas planas. A energia de corte determinada foram de 60 Rydbergs e a malha de pontos K 212. Dos resultados obtidos, a gente teve a partir da estrutura otimizada que a estrutura inicial não apresentava átomos de nióbio com conformação apenas octaédrica, porém, após a otimização, houve a ocorrência aí de átomos de nióbio em coordenação bipirâmide pentagonal. A gente também comparou os valores médios das distâncias interatômicas com a fase T e a fase TT, e a gente obteve aí valores muito próximos, da fase T com a fase TT, indicando aí que o nosso protocolo de cálculo se mostrou eficaz para descrição estrutural do meu composto. Nos estudos eletrônicos, a gente estimou a energia de coesão do Book para avaliar a estabilidade. A gente obteve um valor de 8,98 eletronvolts por átomo para o nosso funcional PBE, que se diferenciou um pouco dos valores da literatura para as outras fases, devido aí à presença de vacâncias e impurezas na estrutura real, que elas não são simuladas na estrutura que foi estudada, ela é uma estrutura um pouco mais real. Então, esses valores aqui eles se distanciam por conta desses fatores. Além disso, a gente fez um estudo eletrônico, onde a gente obteve um band gap para a fase de 1,7 eletronvolts aproximadamente, obtido aí a partir do PDOS. Então, a gente tem que fazer a estrutura de bandas para confirmar esse valor, mas a gente tem um valor aproximado com base aí no gráfico da densidade projetada dos estados. Além disso, a gente também fez o estudo das características das ligações químicas do Book, a partir da metodologia ELF. Na metodologia ELF, a gente pode observar que as ligações nióbio e oxigênio têm um caráter iônico, devido a essa densidade aqui, a escala, de 0,2 aproximadamente. E a gente fez também a carga de Bader para essas ligações. A gente observou que a carga de Bader para esses compostos, eles se distanciam um pouco da carga atômica geralmente acostumada, que seria mais 5 e 2 menos, mostrando aí que tem uma contribuição covalente também no meu book. E por fim, a gente fez o estudo das vacâncias, que é a retirada de um átomo para simular defeitos inerentes na estrutura. Então, a gente fez diversas vacâncias de átomos de oxigênio e de nióbio. E essas vacâncias, elas mostraram aí que as vacâncias de nióbio apresentam menor estabilidade, ou seja, elas ocorrem menos do que as vacâncias de oxigênio. E entre as vacâncias de oxigênio, a vacância axial octaédrica foi a que apresentou maior estabilidade, foi a que apresentou maior ocorrência, aí, devido ao maior número de átomos doando densidade eletrônica para aquele centro atômico.
Por fim, a gente fez a ELF também, das estruturas que apresentaram maior ocorrência, né, oxigênio axial e o nióbio octaédrico, né, por causa do nióbio. E a gente observou aí que nos sítios, que na ausência do átomo de nióbio, a gente vai ter um sítio ácido de Lewis, e na ausência de um átomo de oxigênio, eu vou ter um comportamento de gás de elétron, né, porque observa-se que ainda mantém uma densidade eletrônica mesmo na ausência do átomo de oxigênio, né. Então é isso. A gente concluiu que o nosso protocolo empregado ele foi adequado, né, que os valores de energia de coesão e bandgap se mostraram diferentes dos valores experimentais devido à presença de vacâncias e impurezas do sólido real. Né? Os cálculos de pró-processamento indicaram que o book possui um caráter semicondutor, as ligações nióbio e oxigênio apresentam um caráter predominantemente iônico e com contribuição covalente, as vacâncias de oxigênio apresentaram maior estabilidade, sendo a diaxial maior tendência, e observou-se que as vacâncias de nióbio apresentam um sítio ácido de Lewis e no sítio básico ocorrem as vacâncias de oxigênio. É isso, algumas das referências utilizadas e muito obrigada.